pessoal, vejam agora um pouquinho da aula de hoje do nosso mini curso. Vai ser bem explicativa com bastante detalhes. Então, vamos direto para a nossa aula. Oi, alunos, muito bem-vindos a mais uma aula, do nosso mini curso. É muito importante esse momento que eu vou passar agora para vocês, tá? Da transição aqui, da transferência, na verdade, transferência do risco para o tecido. Eu achei importante mostrar para vocês, embora no vídeo, o primeiro vídeo, que eu postei, eu falei e mostrei como resolver essa questão, tá? Já mostrei como transferir, falei um pouco sobre isso, transferir o nosso risco para o tecido, mas aqui vamos fazer bem na prática mesmo. Eu vou fazer aqui as medições, gente, porque é importante eu falar aqui para vocês. A altura do barrado aqui da nossa fralda, tá? Tô usando uma fralda Cremer. Quem não viu outro vídeo, vou deixar aqui para assistir, tá? Para você assistir os vídeos anteriores, falando a respeito de tudo, o material todo, tudo bem certinho. Aqui tem 15 centímetros de altura, tá bom? Então, o que acontece? O nosso desenho às vezes passa um pouquinho com 17 centímetros, mas não tem problema. Aqui eu coloco um pedacinho de fita crepe na parte de cima, tá bom? Eu deixo bem aqui ao meio, centralizado, porque eu vou fazer um pequeno fundo, um chão, então eu preciso de deixar ele bem fixo aqui, para também não ficar movimentando para lá e para cá e ficar na altura certinha. Então eu gosto de usar uma régua ou mesmo uma fita métrica, tá? O que você tiver aí. Vou pegar o meu carbono, que um lado dele aqui é cinza e o outro é preto. Já falei sobre o carbono também. Inclusive, até falei que ia deixar uma imagem do carbono que muitas pessoas utilizam, tá? Outras artesãs, chamado CIS, tá? É a marca do carbono. Eu nunca usei esse dessa marca. O meu aqui não tem marca para eu falar, mas é um carbono que compra em papelaria, tá bom? E vou ver se eu deixo aqui para vocês a imagem. Mas aqui, gente, no geral, o que eu fiz aqui? Vou voltar. Primeiro eu fixei o meu risco. Aqui é um pedaço de folha normal, folha de ofício com o meu desenho. Coloquei a fita crepe para firmar ele aqui, fazendo as medições para ficar bem certinho, já que aqui o espaço maior que eu vou deixar para colocar o nome do bebê, tá? Da criança. Então, depois que eu fiz isso, eu levanto o meu papel aqui que tá com risco. Esse é o primeiro passo, é muito importante. Deixo o lado mais escuro do carbono para baixo, onde ele vai ficar aqui, ó, na fralda. Vou arredando aqui, ó, chegando ele bem próximo. Vou até fazer assim com ele de lado, com o biquinho saindo aqui, que eu tenho certeza que todo o meu desenho vai ficar aqui, tá? Vai pegar todo o carbono por baixo. Ou seja, não vai nem precisar de ficar ajeitando ele aqui. Ele vai ficar assim. Também não precisa pôr durex nele, não. Porque quanto mais você movimentar o seu carbono por cima do tecido branquinho, ele solta tinta, tá? Se você esfregar algo assim. Então vai delicado, tá bom? Prende só o desenho como eu fiz. Agora com a caneta, minha canetinha aqui, ó, sem tinta, tá? Uma caneta sem carga, só mesmo com a pontinha fina, eu vou passar ao redor. Vou tentar fazer de uma forma que vocês consigam ver. Eu passo sobre todo o desenho, colocando uma certa pressão na minha mão. Eu tô com a mão de lado, mas eu tô pressionando, porque eu quero que esse risco fique um pouco mais forte. Já que eu estou dando aula para vocês, eu preciso que vocês consigam enxergar, tá, gente? Porque dependendo da forma que eu fizer muito fraquinho, vocês não conseguem ver. Vão fazendo dessa mesma forma, gente. Eu tô tirando todos os traços, porque para iniciante, aqui do nosso mini curso que eu estou passando para vocês, eu tô passando até esses detalhes que são realmente bem iniciais. E assim você consegue ver, tá? Depois para você contornar. Então, por isso que eu tô tirando, todo o risco, todo o detalhe dele aqui. No momento que eu vou tirando o risco, gente, o que eu faço? Quando eu vejo que tá um pouquinho tortinho, eu faço a correção na hora. Não precisa de passar exatamente por cima do desenho. Ele é para dar uma orientação na hora de você pintar. Aqui eu vou levantar um pouquinho, tá? Ainda falta aqui esses riscos das laterais. E o desenho tá saindo bem, tá ótimo, tá bom? Agora eu vou tirar aqui, transferir desse lado com todo cuidado para não deixar... O quanto mais certinho, melhor.
tá? Onde é bem redondinho, deixa bem redondinho. Treine essa parte também se você tem dificuldade para fazer desenho, tá? Treine outro tecido, vá olhando com bastante delicadeza. Não tenha medo, tá? Risque aí o seu desenho. Porque, gente, o medo é o vilão, é o que não deixa você progredir, né? Se você fica com medo de contornar, medo de começar e tem vontade de fazer seu trabalho, quando que você vai começar? Quando que você vai ser uma artesã de verdade, vai conseguir o que deseja, se você não tenta, não é mesmo? Então, assim, sabe, vai com medo mesmo, tá bom? Se você tem medo, tem os seus receios, simplesmente comece. Todo mundo tem algo na vida que tem certos, né, receios para começar. Vou falar para vocês esse risco aqui, ó. Eles ficam aqui no desenho, ficou um pouquinho longe. Então eu vou fazer esse primeiro. Eu vou fazer esse segundo, esse aqui na verdade é o terceiro. E o segundo, mesmo que o risco tá aqui, eu vou passar um pouquinho mais para cá para dividir mais o centro dele, tá bom? Quando eu levantar aqui fica agora sim, tá bem certinho, tá? Se você não quiser fazer esses riscos, não precisa, faz depois só com a tinta, igual eu fiz o da Mônica. Para quem não assistiu, gente, o vídeo passado eu ensinei o passo a passo, com muitas dicas, muitos detalhes da Mônica. Comecei com ela. Por que estou trazendo esses desenhos mais fáceis aqui, tá? De personagens para o nosso mini curso? Justamente por serem mais fáceis, onde vamos treinar aqui transição de cores, vou treinar com vocês aqui contorno, que é o principal, tá? Para uma boa pintura. Então, gente, nós vamos fazer bastante treinamentos. Não se preocupem não, tá? É só me acompanhar. Vamos ver se tá tudo certinho? Olha, gente, que perfeição, tá? Ficou ótimo. Então, eu vou tirar aqui com cuidado. Olha só como é que eu tiro meu carbono sem esfregar ele no tecido. Puxo devagar, pronto. Deixo aqui de lado. E aqui também, gente, quando você for colocar sua fita crepe, coloque sempre nessa parte do barrado. Se você colar, pregar ele na parte da trama da fralda, vai desfiar a sua fralda, porque a cola é forte e a fralda é bem sensível, né? A trama dela é fininha. Então, pronto. Está aqui transferido o nosso desenho. Essa é a nossa primeira parte. Então, seguindo aqui ao primeiro passo, pessoal, aqui na nossa fraldinha, tá? Que foi feita na semana passada, no vídeo passado, eu coloquei um fundo cinza, tá? Colocando a Mônica aqui em outra posição, outro local que ela esteja sentadinha. Então, você pode criar o cenário. O que eu quero dizer? Você pode usar stencil, pode colocar ela como os riscos aqui, como se fosse a parede do quartinho dela, pode colocar ela em cima de um tapetinho. Eu quero ensinar para vocês o básico, tá? A pintura básica para iniciante. Então, vamos lá, né? Aqui eu vou colocar o cenário desse Cebolinha. Ele tá aqui com uma roupinha de marinheiro. É como se ele estivesse até na praia. Mas eu posso também colocar como ele está brincando num local, num jardim. Então, isso não importa, tá? O importante são os passos que eu vou ensinando aqui para vocês. Eu pego meu pratinho, como sempre, eu gosto de usar um pratinho para tirar o excesso da minha tinta. Eu estou utilizando primeiro o verde kiwi e o verde grama. Você pode colocar sempre um verde claro para base e um verde escuro, tá? Para fazer um fundo, um sombreamento. Então eu gosto de começar, para você que está iniciando aí, presta bem atenção, por favor. Eu gosto de iniciar da esquerda. Por que, Giza, começando da esquerda? Porque assim, se eu pintar aqui primeiro, eu vou encostar a minha mão. Eu vou sujar meu trabalho. Então, eu não quero que isso aconteça. Portanto, eu começo da esquerda para a direita. Sim, tem vezes que não tem jeito, a gente acaba tendo que pintar esse lado, mas com todo o cuidado. Quanto mais eu puder evitar e sempre pintar a esquerda primeiro, será melhor. Vou fazendo, gente, outra coisa, eu coloco tinta de um lado só do meu pincel. Me desculpa aí, gente, que aqui eu machuquei, tá? A pontinha do dedo, eu coloquei aqui só para proteger mesmo.
Então, gente, olha só, eu coloquei na pontinha do pincel de um lado só a tinta verde, tirei o excesso dela ali no prato, tá? Com essa parte pra cima, eu encosto ali, olha, tá? Deixa eu pegar um pouco mais que tá secando bem rápido. Eu encosto no desenho e vou fazendo assim com o pincel deitado, tá? Esse movimento. Eu não posso, gente, fazer pra baixo, não, porque vai dar um efeito muito feio, não fica bonito não. Então, eu quero fazer só assim, artificial, não estou passando clareador, tá? Aqui é a tinta pura, aqui eu virei um pouco o pincel para a tinta soltar dele. Um pouco mais, aqui eu espalho um pouquinho. Agora eu vou pegar um pouquinho, com o verde mais escuro na ponta do pincel, deixo o excesso ali. E bem perto mesmo do desenho, só para escurecer pertinho do risco. Eu não quero escurecer esse fundo, não. Isso aqui é só para dar um apoio, gente. Se você está aprendendo a pintar, não precisa nem de fazer, mas eu já gosto de ensinar, porque você já vai fazer da forma certa, tá? Você não vai aprender errado, não vai ficar aí sem saber como fazer. Então é importante. Vou pegar agora a cor marfim, que é uma cor bem clarinha. Pego um pouquinho aqui, sem lavar o pincel, não precisa. E passo um pouco assim por cima, para suavizar, tá? Um pouco mais. Pode ser feito com branco, mas eu gosto mais do marfim. E aí, pessoal, vocês gostaram da aula? Quem assistiu aí, me conta aqui nos comentários se você assistiu e se gostou da aula que eu já iniciei nesse mini curso. Se você está acompanhando, se já divulgou aí para suas amigas, compartilhou o vídeo que eu pedi. Comenta para mim, por favor, tá bom? Quero saber aí a opinião de vocês. É muito importante. Deixa já o like, não deixa para depois não, para você não se esquecer, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva também. E obrigada por vocês que estão me acompanhando, estão compartilhando e já são inscritos aqui no canal. Pronto, vamos lavar o pincel para iniciarmos então os próximos passos. Pois bem, pessoal, eu pego aqui o meu salmão bebê, tá? Esse clarinho aqui. Eu fiz com o da Mônica da mesma forma. Eu não quis aqui, gente, fazer com amarelo pele, como eu sempre trago aqui. Quem já me acompanha sabe que eu amo o amarelo pele, né? Para fazer aí a pele dos bonequinhos, dos personagens, dos bebês. Mas aqui, especificamente, eu tô fazendo com o salmão bebê. Com o pincel número 6, eu vou pegando a tinta. Observem como eu pego a tinta e de uma maneira suave. Eu nem vou esfregar muito aqui porque o carbono vai manchar. Por eu ter deixado ele bem escuro para vocês conseguirem visualizar, acaba que se eu pego minha tinta e fico passando por cima do carbono, eu deixo a tinta escura e não fica bonito, tá? Fica um trabalho um pouco assim, com a aparência de suja por causa do carbono. Então eu passo devagar sobre ele. Aqui eu já posso deixar mais o meu pincel mais firme, né? Passando assim para penetrar mais no tecido, tá? Essa tinta. Aqui, deixa eu fazer assim para vocês verem, eu passo aqui de lado. Se você tiver dificuldade com esse pincel, pode pegar um pincel número 4. Não finalizo aqui ainda, já pego o meu pêssego, tá bom? Vou aqui com um pincel menor, deixa eu pegar aqui um pouquinho da cor de pêssego, bem pouquinho assim no pincelzinho. Eu passo aqui, olha, atrás do risco onde está a orelha, aqui também, olha, na lateral. Eu passo por baixo do chapéuzinho onde vai ser sombra, tá? Por enquanto só. Aliás, posso fazer aqui também no olho. Vou limpar esse pincel, tá? Que tá com excesso. E vou fazer movimento circular. Como que se chama? Esfumado, tá bom? Essa é a palavra correta, já falei sobre isso também no outro vídeo.
né? A gente às vezes fala esfumaçado, mas não, tá? Esfumar. Na pintura se diz assim. Aqui, gente, eu vou pegar até o maior, ele se mistura melhor aqui, eu gosto desse pincel número 6, ele espalha melhor a minha tinta. Pronto. Agora, deixo o pequeno de lado, coloco minha tinta ali também na lateral e continuo fazendo aqui o preenchimento, que é a parte mais simples e mais fácil da pintura. Só pegar a tinta e preencher. Giza, o que é mais importante para eu aprender a pintura? O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Gente, o mais importante é você perder o medo, ir lá e fazer. Ou se você ainda tá com medo, faça assim mesmo, tá bom? Os passos é o quê? Para aprender realmente a fazer a pintura. Treinar. Gente, não tem outra forma, vocês têm que fazer, senão você nunca consegue, tá? Tem muita gente que fala que Giza é dom. É dom, que tem que nascer com dom para poder fazer, eu não tenho dom. Gente, isso não é verdade, olha. Aqui eu peguei um pouquinho do pêssego, tá? Coloquei na ponta aqui da orelha, tô esfumando e aqui abaixo da orelha. Já tô fazendo isso para não secar, tá? Porque o tempo aqui tá quente. Então, eu vou espalhar com outro pincel. Eu trabalho com os dois assim simultaneamente, tá bom? Pode fazer a mesma coisa aí. Vamos continuar. Então, as pessoas, muitas alunas, muitas pessoas assim que querem aprender, chegam para mim e comentam exatamente isso, tá? Que tem que nascer com dom, que não tem esse dom. Mas, gente, qualquer coisa que você quiser aprender, se você se dedicar, você consegue, tá? Então, é treinamento, é fazer na prática. Não é só você aprender uma teoria. É como um curso de marketing, por exemplo. Se você compra, adquire um curso, investe nele, você não vai só pegar esse curso, estudar e pronto. Você tem que aplicar. Porque se você não aplica, você só fica com a teoria. E quando que você vai ter experiência? Não é mesmo? Quando que você vai começar mesmo, de verdade? Assim é a pintura. Se você, mesmo que seja aqui, gente, gratuitamente, tá? Aqui pelo YouTube, tem vários artesãos de qualidade que ensinam um trabalho maravilhoso, tá bom? Vocês podem seguir aí e fazer o trabalho. Mas se você ficar só assistindo, você vai aprender? Não. Você tem que pegar um tecido e treinar, tá, gente? É isso. O que você não deve fazer é ficar parado, tá? Você tem que colocar em prática mesmo o que você deseja. Não tem segredo. Então, gente, olha só, peguei o pêssego novamente, com outro pincel espalho, ok? Beleza, né? Pega um pouquinho mais com esse pincel pequeno, sempre. Coloco aqui ao redor do risco do olho. Eu quero que vocês observem que a turma da Mônica, ela tem um diferencial nesse olho, né? Nessa parte do olhar deles aqui, olha. Deixa eu apontar dessa forma. Aqui tudo, como vai ser branco e cinza, que eu vou passar um pouquinho de cinza, vocês vão me acompanhar. Eu tomo muito cuidado aqui, olhem. Olhem só. Eu vou passando o meu salmão bebê assim, em movimento circular. Quando eu venho aqui, gente, olha, ele já entra mais claro. Ele não pode ficar muito escuro, não. E nem pode alcançar muito espaço. Eu vou até parar um pouquinho aqui, pegar um outro pincel, que pode ser o Pituar, que é esse pincel redondo aqui, ó. É o 4620. Pegar o branco, tá? Eu ainda não vou fazer tudo, só vou esfumar um pouquinho. Molhei aqui. Tirei o excesso ali no pratinho, batendo. Eu vou passar aqui no encontro. Movimento. Deixa eu molhar um pouquinho o pincel e secar, porque ele tá um pouco grosso. Ele tem que ficar um pouco mais maleável. Agora sim. Pego o branco. Um pouquinho mais, tiro o excesso. Passo da parte branca pra cima. Daqui pra cima. Aí vai suavizando no encontro das duas cores, que significa o quê? Transição de cores. Uma cor entrando dentro da outra, sem deixar mancha, significa transição de cores, tá, gente?
Eu uso falar assim porque dá para entender melhor, tá bom? O conceito aí das misturas das cores. Vamos seguindo então com nossa pele, usando aqui o salmão bebê. Eu continuo passando ao redor da boquinha. Vou mostrar para vocês aqui, vou até pegar um pincel menor. Façam isso, troquem de pincel, tá? Não fique ali tentando, porque pode ser que o pincel maior suje a parte que não é dessa cor, né, gente? Capricho sempre. Aqui eu vou passando devagar. Eu por cima da boca, tá? Ainda tem essa cor. Eu falo pele, mas é a cor da pele dele, né? Que é o salmão bebê. Na Mônica, eu passei um pouquinho aqui de rosa, rosé, na verdade, né? Ou pink, ou rosa chá, porque a bochechinha dela como menininha. Dele já não vai ter, então eu faço assim, só com essa cor mesmo. Eu não gosto de passar ao redor do olho todo aqui, então eu venho com branco de novo. Eu prefiro assim fazer aos poucos para que saia uma pintura bem feita. Tiro o excesso do branco com esse outro pincel, por baixo do olhar dele eu faço isso aqui, olha. Suaviza que as cores, a transição de cores de novo, tá? Ótimo, agora eu sigo fazendo aqui com o salmão bebê o nariz. Um pouquinho aqui, assim, no meio. Não tanto. Branco de novo. Com todo cuidado, tá? Aproveita e faça aqui nesse olho. Tudo bem suave, tá, gente? Olha, vamos trocar aqui de tinta, que eu vou fazer agora sombra ao redor aqui da boca, por baixo, tá? Aqui também, olha, nesse contorno do rosto. Já pego o pincel maior, já faço a mistura. Gente, se caso você coloque sombra, ficou escuro, volte com a cor de base, tá? A cor mais clara. Ao redor do nariz aqui eu já vou fazer também. Se o seu primeiro desenho não saiu da forma que você gostaria, faça de novo, tá, gente? O próximo, com certeza, vocês vão gostar muito mais. Ainda falta alguma coisa? Faça de novo. Aí você vai ver que você é capaz de deixar um trabalho muito bem feito com esse poder, tá? De fazer de novo. E isso é super normal, tá, gente? Ainda com essas cores em mãos, tá? Aqui nosso salmão bebê. Eu vou preencher o pé. Eu vou preencher aqui, olha, com cuidado, como eu disse, por causa do carbono. O procedimento é o mesmo, mas eu não vou adiantar o vídeo, não vou acelerar, porque você vai fazendo aí realmente passo a passo. É um conteúdo mesmo de valor aí para vocês que ainda estão com dúvidas e ainda que querem, tá? Que desejam mesmo aprender a pintura. Então, eu quero passar tudo bem certinho, sem esconder nada, sem segredos, porque existe técnica certa e treinamento, tá, gente? Então, a gente passa aqui com todo cuidado a nossa tinta. Observem que eu vou passando assim um pouco mais devagar por cima dos riscos. Geralmente eu não tiro, não faço esses riscos.
Eu fiz agora porque no da Mônica eu não retirei, né? Eu fiz de cabeça, ou seja, na hora do contorno, aqui tava tudo sem o risco, eu fiz assim, no olhômetro mesmo, tá? Mas sem medir, sem nada, porque a gente já tem um costume. Mas eu pensei bem e falei, não, se eu estou ensinando passo a passo, eu vou dar coisas de valor para as meninas aqui. Deixa eu fazer esse negócio direito. E assim eu resolvi tirar o risco, tá? Tirar ele, transferir ele aqui também, para você fazer da mesma forma. Por enquanto não vamos contornar nada, só mesmo preencher e sombrear. Nessa turminha da Mônica eu não estou colocando luz, ou seja, na Mônica eu não fiz, né? E também não vou fazer aqui no Cebolinha, porque eu não quero ficar colocando aquele branco todo, não. Eu quero que aqui fique uma pintura bem linda, sem essa necessidade, porque a cor que eu estou usando já é o suficiente, tá? Que é essa cor mais clara. Então, gente, olha só, eu pego aqui na pontinha do pincel um pouquinho do salmão, só vou passando assim sem misturar, tá? Vou passando ao redor, onde eu vejo que é necessidade. Agora, tiro esse excesso da tinta limpando o meu pincel, no tecidozinho aqui, no pedacinho de fralda, tá? O que você tiver. Uma malha, qualquer coisa. Aqui eu já vou misturando, esfumando. Sempre em movimento circular é a melhor maneira de se misturar uma cor com a outra. Aqui, de baixo para cima, eu vou puxando assim. Esse aqui eu já posso fazer dessa forma. Esse meio vai ficar mais claro mesmo. Vamos prosseguir com agora o salmão bebê de novo. Eu preencho os braços, né? Essa parte aqui. Sempre, o que eu estou fazendo? Pintando da esquerda para a direita. É importante você observar também, quando você vai iniciar na pintura, em passar o risco para o tecido bem passado, tá? Bem certinho, como eu fiz aqui. Tem vezes, tem momentos que sai um pouquinho torto, algum risco, dá até para consertar na hora de pintar. Aqui eu já preenchi, vamos sombrear com o pêssego. Eu só coloco a tinta por enquanto. Aqui nos dedinhos, tá? Entre os dedos, assim, só um pouquinho, gente. E aqui nessa curvinha. Limpo o excesso. Agora eu misturo as cores. Então, gente, como eu estava dizendo, tem jeito, tá? De consertar assim, né? Pra ficar desesperado, não, ai, errei aqui e tal, tem como. Mas quanto mais certinho, melhor, tá bom? Ficou escuro? Voltei aqui com a cor mais clara, com o salmão bebê. Com esse pincel pequeno, eu vou preencher esses dedinhos aqui. Ele tá segurando, né, o brinquedinho aqui, o patinho. Então, são riscos simples, tá, gente? Bem fáceis. Você pode treinar aí toda a turminha da Disney também. Pronto, depois de preenchido, olha. Eu já tenho bastante vídeos aqui ensinando a Minnie, o Mickey. Vocês que já me conhecem sabem. Eu gosto muito de pintar essa dupla, né? E tem toda a turminha, tem o Pluto. Tem vídeo aqui, o meu primeiro vídeo aqui do canal, inclusive, estreando no YouTube para vocês, foi pintando o Pluto. Vou deixar ele aqui para vocês assistirem, tá? Mas a gente vai se atualizando, né? Eu fiz outros vídeos mais novos, tá? Com novas dicas. Depois que eu fiz essa parte, agora eu já posso pegar o pincel maior e preencher toda essa parte do pé, com cuidado. Eu acredito, gente, que eu estou passando, conseguindo transmitir para vocês aqui o que realmente está no meu coração, com todo o carinho, dedicação das minhas aulas.
estou conseguindo tirar dúvidas, porque eu recebo feedback de volta, tá? Pessoas que vão lá para o Instagram, me comunicam no direct, que me mostram trabalhos já prontos, acompanhando aqui pelo YouTube. Eu fico tão feliz quando vocês me dão um retorno, gente, vocês têm noção. Por isso que eu sempre peço para comentarem, para eu saber que estou no caminho certo, que eu estou ensinando certo, tá, gente? É muito importante para mim e gratificante, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que estão respondendo, entendendo. Se não entenderem, gente, qualquer detalhe, podem deixar aí. Giza, eu não entendi isso aqui, olha, essa parte aqui da pintura eu tenho dúvida. Eu vou tentar esclarecer o melhor possível, tá bom, gente? Sempre o meu objetivo é realmente que vocês consigam sair de onde vocês estão agora e subam mais um degrau, sabe? Porque é assim, de degrau em degrau a gente vai subindo e a gente vai alcançando nossos objetivos, não é mesmo? Então, com a pintura não é diferente. Aqui você pode pintar todo dia um pouquinho, tira um tempo do seu dia, dê prioridade para isso, para você olhar para sua pintura. Se você for passar a peça para frente, vai lá, tira uma foto, coloca o antes e o depois. Por exemplo, em 2022, minha pintura, depois em 2023, você, daqui a um ano, por exemplo, ou menos que isso, faça o mesmo desenho e veja a sua evolução. Gente, isso é perfeito, sabe? Você se orgulha de si mesmo, de que você conseguiu. Isso é maravilhoso. Aí, gente, fizemos, tá? Aqui essa parte de sombra. Tá tudo pronto, a parte da pele. Agora vamos fazer aqui os olhos, vamos seguindo, tá bem? Agora com o branco. Primeiramente, né, com o branco, tirar um pouquinho da tinta, eu pego assim, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu pego essa tinta de um lado, né, do pincel, deixa eu tirar um pouquinho. Com ela voltada pra cima, eu vou fazendo assim de uma forma que ela vai ficando lá no meu desenho, olha. Pode usar o pincel número 4, tá? Porque esse aqui é bem grande. Aí, gente, olha só, quando você vai saindo aqui para perto da pele, né? Da cor de pele dele aqui do salmão bebê, vai em movimento circular mais leve. Pego mais branco. Passo aqui na parte de baixo. Já posso ir fazendo assim movimento circular, tá? Esse movimento é o melhor para você misturar mesmo a tinta, deixar com que ela fique no tecido. Vamos para o outro lado, com ela voltada para o lado de lá, para o risco, sempre. Da mesma forma que eu fiz desse lado. E aqui você puxa para esse lado de cá, para encontrarem, né? Gente, olha, vocês que estão iniciando, deixa eu dar uma dica legal de tinta. Sempre verifiquem a validade da tinta de vocês quando comprar. Não compre tinta vencida. Giza, posso usar minhas tintas vencidas? Pode, mas para você treinar. Não faça um trabalho para sua cliente com tinta vencida não, tá, gente? Porque se no momento que ela lavar lá e essa tinta soltar do trabalho, ela não vai te indicar, ela não vai comprar mais, ela vai ficar decepcionada e não é bonito, né, gente? Por isso que é importante trabalhar com material de qualidade, porque isso te dá uma garantia de que seu trabalho é perfeito, de que você usa um material muito bom e a ferramenta de trabalho também. Você precisa se atentar a isso se ainda você não atentou, tá? Olhe a validade das tintas, tá? Todas. Coloque sempre observações para você saber qual que você vai usar primeiro, tá? Se você tem, por exemplo, 2 tons de branco, 2 de cada cor, sempre coloque na frente, né? Aquilo que você vai usar. E tinta dura muito, não precisa de comprar 2 de cada, porque você não vai nem dar conta. Quando você for usar a nova, já venceu. Então, compre um vidrinho só de cada. É 37 ml, né? Aqui, ó, 37 ml só,
mas são tintas que duram demais. Quando você pinta panos de prato, tá? Que esse tecido de sacaria, tecido mais grosso. Aqui eu estou só passando branco até agora, viu, gente? Olha, só passando branco em movimento circular. Tá ótimo. Agora, antes de eu continuar aqui a conversa, deixa eu pegar um pouquinho de cinza claro, porque eu tenho cinza lunar, cinza claro, tá? Cinza, vou pegar o cinza claro, um pinguinho dele aqui na ponta do meu pincel, eu vou colocar aqui no canto, olha lá, perto do contorno, e vou espalhar, tá? Não vou deixar forte assim, não. É uma pequena sombra. Depois que fizemos aqui a parte do olho, eu quero aproveitar que eu estou com branco e já pintar esse chapéuzinho dele, tá, gente? Olhem. Peguei aqui um branco e vou preencher. Vou segurar aqui para firmar mais o meu desenho. Aliás, o meu tecido, né? Então, como eu estava dizendo, né? Muitas das vezes a gente pensa que vai gastar muita tinta, mas não. A tinta, ela é mais... A gente utiliza mais quantidade quando é em tecido mais grosso, porque requer, né, maior quantidade para preencher toda a trama. Mas na fralda, como é um tecido bem delicado, nas toalhinhas você quase não gasta tinta. Então, não tem necessidade de comprar muitas cores, e nem cores repetidas, tá? Você pode substituir por cores parecidas. Aqui eu vou só preencher com branco. Ao terminar a sua pintura, não deixe ela secar na tábua, tá? Porque quando você deixa ela secar, tudo, se tem tinta atrás ou se você colocou para proteger uma folha de ofício, como eu faço, ela gruda todinha no avesso da fralda. Eu vou daqui a pouco mostrar para você como tá a situação da outra fralda que eu fiz, tá? Para você tomar seus devidos cuidados. São dicas simples, mas que fazem a diferença no seu trabalho. Aqui só vai preenchendo. Eu estou tombando a minha mão aqui da melhor forma para vocês verem, tá, gente? Aqui na gravação. Eu deixo ali só aquela pontinha do lacinho dessa fita, né? Ali. O resto eu preencho tudo, porque vai ser a minha cor de fundo. Desculpem, balancei aqui. Volto aqui com o meu pincel menor para fazer essas partes menores, tá? De acordo com o tamanho. Agora eu preencho tudo. Com cinza, tá? Cinza puro. Eu vou fazer sombra. Gente, para toda vez que eu vou pegar tinta escura para fazer sombra, é o mínimo no canto do pincel. Eu vou jogar esse para perto aqui, olha, para as bordas, assim, próximo, sabe de onde? Do risco. Eu ainda consigo enxergar o risco por baixo. Eu vou lavar o pincel, secar ele aqui e misturar essas cores, tá? Antes de finalizar ali do outro lado. Pega um pouquinho de branco porque escureceu bastante, coloca um pouquinho aqui. Agora eu misturo ainda de novo, olhem. Vou limpando o pincel, misturando as cores, até que elas fiquem da forma que eu quero. Agora eu pego um pouquinho só, vamos pro outro lado aqui. Se esse pincel ainda estiver muito grande, eu posso trocar. E assim, eu vou fazendo sombra em toda a parte que precisa de sombra.
Lavo o pincel. Faço exatamente dessa forma que você vai conseguir fazer uma boa mistura de cores, tá? Pega um pouquinho de branco. Reparem que eu vou passando o branco leve, tá, gente? Um pouquinho assim pra cima do cinza e já vou puxando o cinza. Bem leve. Essa mistura você consegue na prática. Eu tento explicar da melhor forma aqui para vocês entenderem, mas só fazendo, tá? Pegando e praticando para vocês entenderem do que eu estou falando. De verdade mesmo, tá? Então é você pegar aí a sua pintura e fazer também. Na verdade, esse é o segredo. Eu pego um pouquinho de tinta ainda e coloco aqui, olha, nos cantinhos, nas beiradas, tá? Onde é aqui, olha, a parte de fora, né? Do chapéuzinho dele. Com o pincel maior. Em movimento circular, eu já vou misturando, tá? Misturando esse cinza com esse branco. Eu preciso que dê certo a mistura dos dois, que não fique com sombra e nem separação. Da forma também, a mesma, eu faço do outro lado. O branco aqui, gente, ele é ótimo, tá? Com o cinza. Porque o branco passado aqui antes, ele faz esse fundo pra mim. Se eu passo cinza primeiro e depois o branco, ocorre que vai escurecer demais. Eu não quero um chapéuzinho escuro. Eu quero ele branco, com alguma sombra. Entenderam? Pronto. Lavo o pincel grande, sem tinta, sem nada. E faço isso aqui só para misturar mesmo, olha. Só para dar o final aqui para mim, tá bom? Agora, ok, vamos finalizar aqui com o azul. Eu começo com o azul celeste, com esse pincel aqui de número 0, tá? Vou deixar as numerações dos pincéis, gente, todas aqui abaixo do vídeo na descrição. Gosto de colocar a numeração de todo o material também utilizado na aula. Eu vou pondo essa tinta com toda, assim, tá? Todo cuidado. E deixando a ponta mais clara, certo? Pego um outro pincel com esse azul soft, ou pode ser o hortênsia, pode ser azul bebê, o azul claro que você tenha. E se você não tem nenhum azul claro, faça com branco, mas não deixem de fazer. Pega um pouquinho na ponta, já passo ali, olha. Pego mais, passo desse lado e pronto. Bem mesmo, olha, bastante. Lavo o pincel, tiro o excesso. Agora eu misturo com a mão bem leve, nada de esfregar a sua pintura, gente. Olhem, leve, mãozinha leve mesmo, olhem. Super tranquilo. Sintam-se aí como se eu estivesse pegando na mão de vocês. Eu quero que vocês entendam o que eu estou explicando aqui, tá, gente? É importante para eu saber se está dando tudo certo, se daí do outro lado você está entendendo bem. Agora com o nosso aqui azul cobalto, eu estou usando 3 tons de azul. Azul cobalto, um pouquinho que vai ser a nossa sombra, eu passo aqui bem na base. Olha, no pezinho da bandeirinha aqui, tá? Que na verdade isso aqui é um lacinho, né? Uma fita. Aí, lavo o pincel. Não deixa ele chegar até em cima. Por aqui mesmo eu já espalho ele, olha. Bem leve. Só isso, só para escurecer a base. Olha, fica um degradê lindo. Quero falar para vocês, dica importante, prestem atenção, por favor. Quando forem comprar tintas, comprem sempre de 3 em 3, tá? Uma cor escura, uma média e uma clara para fazer transição e degradê, tá, gente? Isso é muito legal. Com verde a mesma coisa, os amarelos e assim por diante. Tem vídeo aqui ensinando, que eu ensino para vocês quais as cores principais, mas no decorrer você vai vendo aí que você precisa, quais cores precisa e você vai adquirindo assim, é melhor. Ou de 2 em 2, como esses 2 verdes que se combinam muito bem, foram os que eu fiz aqui o chão, kiwi e abacate, ou kiwi e grama, ou com 3 cores, como os azuis. Vamos continuando.
Gente, eu vou fazer esse patinho porque, se você observar bem, ele tá por baixo da mão, por baixo de tudo aqui, tá? Vou fazer ele primeiro. Vou utilizar aqui, gente, 3 cores para início, que é o amarelo bebê, o amarelo canário e também o laranja. Primeiro eu preencho todo ele com amarelo bebê. Esse amarelo bem claro, bem bonito aqui. É simples e bem fácil, só preencher. Simples assim. Comecei aqui do corpinho porque nessa parte do pescoço tem sombra e a asinha também, tá? Depois de preenchido, eu troco aqui de pincel e de cores, né? Claro, vou pegar aqui o amarelo canário, vou só marcar o local que eu quero sombra, abaixo da asinha. É um patinho de brinquedo, mas aqui, olha, tem sombra. Aqui também tem sombra. Perto dos dedinhos do Cebolinha tem também. Cebolinha Baby, né? E aqui abaixo. Lavo o pincel. Seca o pincel bastante, tá? Pego um pouquinho aqui com a cor de base, que é a mesma que eu usei anteriormente, e vou com o movimento circular na parte do meio. Porque assim eu pego as extremidades das duas cores e já misturo elas entre si. Importante isso, tá? Aqui eu posso escurecer também, olha. Aproveitar aqui e já passar aqui ao redor do dedo dele, tá? Pronto. Eu posso clarear com branco? Posso, mas eu quero clarear com marfim. Pode ser areia, pode ser palha. Onde é o contrário da sombra aqui é a luz. Esse lado vai ser a luz. Pego aqui na ponta do pincel. Eu viro aqui, ó, pro lado do risco. Passo, né? Com o pincel menor e espalho, tá? Mas de uma forma que ele fique ali. Ele tem que ficar aqui, eu não posso retirar. Quando secar, vai fazer um efeito bem bonito. Vou fazer o mesmo aqui nessa pontinha. Aqui em cima. E aqui. Limpo o pincel, só limpo. Já espalha aqui, ó. Só isso. Vamos fazer o mesmo com a cabecinha. Depois eu vou usar o laranja. Vou preencher tudo, tá? Até o olho. Com o nosso amarelo bebê. Depois que eu preenchi, viu aí que foi até rápido com o pincel grande? Porque a área é pequena. Ao redor do olho aqui eu passo o amarelo, tá? Aqui ao redor do bico dele também. Lembrando que estamos fazendo, gente, aulas simples com prática, tá? Com passos a passo mesmo. Começando assim de riscos bem simples e tranquilos para você que está iniciando do zero, tá bom? Depois nós teremos aulas mais complexas, aulas que são mais detalhadas. Já tem aqui no canal bastante aulas, mas eu quis iniciar um curso bem detalhado mesmo, sem acelerar o vídeo. Eu resolvi, tá? De princípio não seria assim, mas eu fiz um conteúdo muito mais bem explicativo. Então, gente, deixa o seu like para mim. Eu sou muito grata, tá? Se vocês fizerem assim, porque
vocês que já me acompanham e tudo, o YouTube entende que é um conteúdo bom e vai indicar para mais pessoas, assim vocês me ajudam a fazer o canal crescer, tá bom, gente? Então, vamos nós juntos crescendo aí e espalhando para mais pessoas que querem aprender a pintura, tá certo? Agora eu pego um pouquinho de marfim, como eu fiz da outra vez, aqui, né, nessa parte de baixo, e alguns pontos eu faço luz, que é aqui no alto da cabecinha, tá? Do patinho. Faço dessa forma, bem devagar, assim, na ponta do pincel. Acabou a tinta, pego mais. E aqui também no pescocinho, tá? Espalho a tinta e pronto. Para fazer o biquinho, eu pego com o pincel sujo mesmo, não tem problema. Eu vou preencher ele todo de amarelo canário. Depois que eu preencho aqui de amarelo canário, gente, pode ser amarelo ouro, tá? Pode ser. Não tem problema. Aqui eu vou pegar agora o meu laranja, pode ser cenoura também. Cenoura é uma cor bem linda, parecida com laranja. Pego aqui, ó, um pouquinho, tá? Aqui por baixo do risco da boquinha já faço aqui, ó, sombra. Aí aqui, gente, eu vou fazer, olha só, como se fosse um contorno com a ponta do pincel com a tinta. Porque o laranja é forte demais, então eu vou tirar esse excesso. Ok? Tiro o excesso, pego um pouco mais de amarelo canário e vou já misturar essa cor, porque senão ela vai escurecer tudo. E eu quero que fique clarinho, não quero que fique muito escuro. Mais amarelo para misturar essa parte de baixo. Lavo o pincel, porque eu senti que tem muita tinta, dá para saber, tá? Agora eu pego um pouquinho só para fazer aqui, a ponta. Ou seja, onde faltar, né? Espalhe um pouco. Agora com marfim, que é uma cor bem clarinha, eu vou fazer aqui luz na ponta mesmo, no biquinho do pato, olha. Vai passando devagar. Se você não consegue passar com esse pincel, pode pegar o pincel de contorno, tá? Você pode pegar o pincel de contorno e contornando assim, não tem problema. Eu gosto de fazer com esse, que esse já espalha assim, tá bom? Mas você pode treinar devagar. Depois nós vamos contornar tudo isso aqui, igual fizemos com a Mônica. Inclusive, eu vou aproveitar aqui e vou fazer a parte de baixo do bico, olhem. Viu como dá certo? Agora eu pego um outro pincel só para espalhar um pouquinho. Com cuidado. Só isso. Pessoal, vamos fazer essa blusinha? Eu vou utilizar o branco de novo. Pincel pequeno para iniciar, tá? Preencha aqui direitinho, tá, gente? Com cuidado, sem preencher outro local. A área é muito pequenininha. Pessoal, eu vou deixar esses riscos para vocês, como eu tenho feito, lá no meu Instagram, Maravilha de Baby. Também estou deixando no meu blog Como Empreender Juntos. É um blog cheio de dicas legais, tá? E tô deixando assim em um tamanho que você pode ampliar da forma que você quiser. Porque assim, gente, olha, deixa eu falar uma coisa importante também. Toda pintura em tecido, tá? Para quem tá iniciando, tem aquelas pequenas dificuldades, aqueles inícios e tudo mais, vai se sentir mais à vontade e mais fácil em pintar um risco grandão. Então, se você pegar um tecido grande, um tricoline branco, 100% algodão, tecido lisinho, que é o que eu indico, tá? Já fiz vídeo pro canal falando de tecidos aqui. E aí, gente, você pega um tecido bacana para você começar a pintura em tecido, tá? Você deixa um risco desse aqui bem grande, você não vai ter tanta dificuldade quanto ao desenho pequenininho. Claro que você consegue treinando, mas se você quer
facilitar para você mesmo, faça isso. Leve esse desenho, tá? Amplia esse desenho do tamanho que você quiser. E aí sim, você vai imprimir já do tamanho, né, bem maior e vai fazer o seu treinamento da pintura, tá? Isso aí é importante, porque assim, tem pessoas que pensam que porque o desenho é pequeno, é mais fácil. Gente, é muito mais detalhes pequenininhos, olhem só para vocês verem. Tá bom? Então, assim, para iniciar, eu falo para vocês com toda certeza, por experiências mesmo, pode ampliar e deixar o desenho bem grande, tá? Se você não quiser nem começar assim na fralda, pode começar direto no tecido, tá bom? Vou aqui misturar minha tinta, balançando assim um pouquinho, porque eu uso aqui diretamente da tampa. Eu vou pegando aqui e já passando em todos esses cantinhos onde é branco. Olhem só como é que é pequeno demais, olhem. Tem que ter muito cuidado, tá, gente? Muito cuidado, olhem. Aqui é a gravatinha dele, né? Aquela outra parte. Então, eu vou fazer só aqui, tá? Onde é ainda a camisa branca. Aqui também é branco. E aqui também, olhem. Muito bem. Com o azul celeste, bem pouquinho azul. Gente, esse azul também, ele colore muito. Eu pego o mínimo dele aqui, olha, só para fazer uma pequena sombra aqui por baixo da manguinha e aqui nesse estreito aqui, ó, da camisa. E aqui também eu posso fazer. Fica bem bonito o resultado, é claro, mas dá trabalho mesmo, tá? Mas não tenha dúvida de que é um desenho mais simples para poder aprender a fazer mistura de cores e aprender a pintura no geral. A Minnie, o Mickey, são desenhos super fáceis de pintar. E muito querido, muito pedido. Com vermelho, fogo, eu vou preencher a gravata. Vou aqui trocar de pincel, pegando esse redondinho aqui. Ele não tem numeração, mas é um pincel menor. Se você tem um pincel pequeno que você goste bastante, ou encontre para vender, tá? Na hora que você for comprar seu material, pode comprar, porque esses pincéis, eles são ótimos. Pode ser Condor, pode ser também, gente, Tigre, Castelo. São marcas excelentes de pincéis. Quanto mais variedade de pincéis você tiver, tá? Nesses tamanhos menores, para você fazer detalhes de olhos, é lógico que eu passo o material básico, mas se você tem condições de investir em mais cores de tinta, investir em mais pincéis, fique à vontade, isso te ajudará muito no seu trabalho. Não tenha dúvida também, pode comprar. Perfeito. Agora eu vou pegar um pouquinho aqui de rústico, que é uma cor bem escura, a qual nós vamos utilizar ela bastante para contorno. Eu pego um pouquinho com o mesmo pincel, vou fazer sombra. Abaixo aqui na gravata, com o mesmo pincel. Aqui também, tá? Perto do nó, pro nozinho aqui se destacar. Dos dois lados, tá?
pouquinho de vermelho onde foi forte ali. Isso. E pego agora o branco para fazer uma luz, né? Só isso aqui já é o suficiente. Perfeito. Gente, eu vou preencher aqui de branco também, tá? Eu esqueci de preencher aqui, vocês podem fazer os seus aí, olha. Tudo é branco, tá? Exatamente. Ainda com o vermelho e com o azul, eu faço aqui, gente, olha. Como é roupinha de marinheiro, ele tem um risquinho assim, de vermelho. Façam devagar, tá? Por cima da pintura do branco, então eu não tirei esse risco no carbono, porque ia desaparecer aqui, eu não ia conseguir enxergar. E o outro risquinho, eu vou fazer aqui também, só que eu vou fazer ele acima, tá? Bem devagar, bem coladinho aqui com vermelho, olhem. Que eu vou corrigir o vermelho. Enquanto está molhado, dá para eu tirar, corrigir com muita delicadeza. Aqui eu vou fazer o mesmo risco, só que eu vou fazer aqui, olha, dessa forma, porque aqui é a dobra da gola, né? E pego também aqui, olha, o vermelho, faço assim. Tá prontinha essa primeira parte. Com a minha caneta sem tinta, eu vou consertar, porque o risco ultrapassou aqui. Só. Depois que eu contornar, também vai cobrir. Vamos aos detalhes. A boca. Eu preencho essa boca com a cor vermelho e também com o nosso rústico. O vermelho eu vou passar mais aqui perto da língua e subo um pouco. Olhem o que eu faço. Sem lavar o pincel, eu já pego o rústico e começo de cima para baixo. E aqui, olha, no encontro dos dois, eu misturo. Não deixo separado, não. Pego um pouco mais de vermelho e jogo ali naquele meio para os dois se misturarem. Pode fazer com marrom também, tá bom? O da Mônica foi diferente, porque ela tem o dente, né? Os dois dentinhos na frente, bem grandes. Aí aqui, ó, é só a linguinha do Cebolinha Baby e o fundo da boca dele. Pronto, tá, gente? Agora nós vamos fazer os outros detalhes. Pro olho do Cebolinha, vamos utilizar o preto e esse pincel pequeno. Gente, olhem, é só fazer isso aqui. Eu pego a tinta de um lado só do pincel, coloco esse lado para perto do risco e faço isso aqui. Eu giro o meu pincel no mesmo lugar. Ele tá no mesmo lugar, eu só estou girando ele, que ele vai deixando a tinta lá, tá? Vamos do outro lado com todo cuidado aqui. Pego mais tinta. Se você não conseguir fazer assim, eu vou te dar uma outra opção, tá, gente? Se você pegar um lápis, um fundo de um lápis, que é mais ou menos, você mede antes se é a mesma, tem essa mesma circunferência do tamanho do olho, você só molha o fundo do lápis na tinta e aplica no desenho.
O olho, gente, tem que ser bem devagar, porque um pode ficar maior que o outro, o risco pode ficar errado. Então eu faço dessa forma como base, espero secar, depois eu olho de cima o desenho num todo. Se faltar, eu retoco com pincel de contorno. Façam dessa mesma forma. Sejam observadores para vocês ajeitarem tudo certinho. Vamos agora ao olhinho do pato. Eu tenho esse instrumentozinho que é uma ferramenta, né, da Tigre, chama Pinta Bolinha. Tem aqui, são 6 pontas, então 6 numerações. Eu vou pegar o número 6, que é mais grossinho aqui. Eu vou apenas fazer isso aqui, ó, molhar. E vai dar certinho o tamanho dessa bolinha do olho, que ela é menor do que o olho do Cebolinha. Então, eu quis fazer com esse daqui. Se fosse menor, eu iria usar as pontas menores ou simplesmente, gente, não precisa comprar isso aqui só para isso, tá? Pega aqui o fundo do seu pincel, qualquer pincel, molhou aqui, pronto, coloque ali. Simples assim, tá? Vamos agora ao contorno. Então, gente, antes mesmo de finalizarmos com o contorno, ainda tem um detalhe aqui com branco. Se o olhar dele está direcionado para baixo, eu vou fazer exatamente aqui mais abaixo, tá? Esse pinguinho, olha só, é só encostar com branco ali. Faço mesmo no olhar do patinho, tá? Mais aqui na área, na parte de baixo. Agora sim, iremos aqui iniciar o contorno. Esse contorno que eu quero fazer, gente, vai ser com rústico, da mesma forma que eu fiz com a Mônica, tá? A Mônica Baby. Então, eu pego aqui a minha tinta com uma consistência legal para contorno. E vou aqui, gente, olha só, com todo cuidado para não sujar minha mão ali, onde já está pintado. Eu poderia também pintar aqui com cinza, aqui com marrom, mas eu quero fazer um geral. Então, para treinar é mais fácil também para vocês, tá? Eu pego aqui, olha, tem a forma certa de pegar no pincel, eu não posso pegar ele tão próximo aqui, mas também não tão longe aqui no cabo, tá? Eu pego ele assim um pouco acima, aqui, olha, isso aqui se chama virola, tá? Esse metal, então um pouco acima dele, minha mão fica mais firme, eu coloco a minha mão apoiada aqui, com cuidado para não sujar, tá? Aqui, se tiver seco, tudo bem. Portanto, também pode deixar sua pintura secar, depois você vem e faça o seu contorno. Com a tinta na consistência certa, não tão rala, mas também não grossa de forma nenhuma, você vai fazendo o seu contorno com a mão levinha. Olha só, eu vou só encostando o pincel, a tinta acabou, eu pego mais, a mão um pouco mais de pé, o pincel bem fininho. Eu vou deixar aqui, gente, a numeração desse pincel aqui para vocês, que é um pincel para contorno excelente, tá? Eu gosto bastante desse da Tigre, mas tem também da Condor. Aí eu vou passando assim, olhem. Com cuidado, a tinta acaba, eu volto no minha tampinha, né? Pego um pouco mais. Se você não tem essa cor, se chama rústico, pode fazer o seu contorno, gente, aí com o sépia. Pode fazer até mesmo de marrom. Eu só não gosto de fazer com a cor preto, tá, gente? O preto fica muito, muito forte mesmo. Aqui, olha, se eu sair um pouquinho, eu faço isso, depois eu volto com o branco ali. E continuo o meu contorno. Gente, a melhor hora, tá? O melhor momento para você fazer o seu contorno é quando tá tudo em silêncio. Silêncio, quando você está sozinho, você pode ir meditando, ouvindo uma musiquinha para relaxar. Vai fazendo a sua pintura de boa, sabe? Tranquilo, porque é uma terapia.
Igual aqui, eu tenho que ficar conversando, eu tenho que ficar prestando atenção na câmera aqui para vocês, né, para gravar tudo e eu conseguir passar para vocês. Então é um pouco diferente. Então quando a gente está bem tranquilo, sozinho, relaxado, gente, é uma maravilha a pintura. Eu falo porque eu amo demais, tá, sabe? Então eu me concentro. Então se concentre, coloque uma música relaxante, tá? Isso vai te fazer um bem. Se você não tem intenção de ganhar dinheiro com a pintura, porque é uma ótima fonte de renda, você pode, gente, fazer a pintura para você mesmo, para você relaxar, que seja um momento terapêutico para você, tá? Eu te desejo de coração que essas aulas estejam entrando na sua cabecinha e na sua mente, você esteja conseguindo fazer cada aula, cada conquista, porque cada aula praticada e pronta é uma conquista, e você esteja feliz fazendo o que você ama, tá? Tem um post que eu escrevi no meu blog, tá? O blog Como Empreender Juntos. Lá eu falo sobre transformar a sua renda, aliás, transformar o seu hobby em um negócio de sucesso, tá? Como você pode transformar uma coisa que você ama demais, de paixão, sua fonte de renda, por que não? É ótimo trabalhar com o que você ama. Quando eu faço isso aqui, que eu estou fazendo agora, é que eu estou usando a minha própria unha para retirar o excesso da tinta. Legal, né? Vocês vão pegando umas manias legais aí, cada artesão tem sua mania. Às vezes eu uso o dedo para tirar assim, o excesso da tinta. Então é assim que funciona, tá, gente? Cada uma vai ter o seu jeitinho mesmo. Aqui eu vou passando com a mão levinha. Eu pego lá em cima, olha, e venho trazendo a tinta até onde ela vai, né? Até onde ela sai aqui do pincel. Se eu perceber que acabou, que aqui engrossou a ponta, eu já retiro. Gente, eu vou pedir desculpa de novo, porque eu coloquei isso aqui para proteger, que eu acabei quebrando a unha, machucando aqui meu dedo. Realmente é para proteger aqui, tá? Foi coisa de última hora. Então aqui, olhem, eu vou fazendo isso aqui. Acabou, eu volto, tá? E assim eu vou dando continuidade, olhem, é muito simples, tá? Façam como eu disse para vocês, com essas dicas vocês vão conseguir fazer aí, ó, lindíssimas pinturas. E observe que com coisas simples que você já tem em casa, você consegue fazer uns trabalhos bem lindos. Eu falo isso com o exemplo do olho que eu dei aqui para vocês. Se você tem um lápis, você usa o fundo de um lápis para fazer a bolinha bem redondinha do olho. Quer dizer, não precisa de você ficar ali tentando fazer, ficar redondinho. Só molha na tinta e já coloca, carimba ali o formato do olho. Então, não fiquem com medo, tá? De aprender, de fazer e achar que é difícil, porque não é. Um detalhe, tá? Uma coisa que é bem legal é você, depois que finalizar todo o seu trabalho, além de tirar ele aqui da tábua, desgrudar e deixar secar em um local separado, numa mesa, você, gente, pode também observar de longe o seu desenho. Se você achar que falta um outro contorno em algum outro lugar, que falta um pouquinho de fundo, ou um pouco de luz ou sombra, retoque o seu trabalho, tá? Retoque porque você vai dar um toque nele especial. Quando é para menina, você pode colocar glitter, né? Que é aquele cristal da Acrylex. São esses vidrinhos, eu tenho até aqui, tá ali guardadinho, mas é um vidrinho como esse aqui, com essa cor cristal, que é um glitter. Você pode utilizá-lo passando como finalizador depois da tinta seca. Eu posso até ensinar aqui para vocês, eu já fiz em outro trabalho, se eu não me engano, foi em um trabalho da sereia, Pequena Sereia. Eu coloquei o glitter nela e ficou linda demais. Então, quando você for pintar as princesas, pintar menininhas, enfeita sua toalhinha, sua fraldinha, você vai ver o quanto quem receber essa toalha vai amar. A não ser que realmente a pessoa não goste, né? Aí,
Se o cliente não gosta, tem que respeitar o gosto do cliente. Aqui, ó, com cuidado, eu vou contornando os dedinhos. Sempre pegando mais tinta. O patinho vai ser a mesma cor. Gente, vocês estão observando? Eu estou fazendo até agora do lado esquerdo para a direita. Minha mão não suja em contato com a pintura. Com cuidado, ali ainda está molhado, então eu tenho que tomar mais cuidado ainda. Como eu disse, espere a sua pintura secar. Aqui, como eu estou gravando para vocês, então eu estou já fazendo o contorno. Vou tirar o excesso de tinta no meu pincel, deixo ele bem fininho. E volto a contornar. Gente, por que é importante estar seca a pintura? Porque você pode apoiar a sua mão aqui. Quando a gente fica com a mão assim levantada, a gente treme um pouco, tá? E aqui te dá um suporte, uma segurança. Eu estou tombando a minha mão e eu tenho dificuldade agora para fazer, porque eu preciso que vocês vejam, né, o meu trabalho. Então, às vezes eu tenho que tombar a minha mão, mas vocês façam com a mão bem de pé, tá? Enquanto aqui seca um pouco, para eu poder finalizar esse lado aqui, eu vou fazer o cabelo do Cebolinha. O cabelinho dele vai ser preto mesmo. Peguei aqui a minha cor preto, né? Esse é o sépia, que é bem escuro, e aqui é o preto. Eu pego aqui, olha, a tinta tá ótima, a consistência. Com cuidado de novo, que eu estou aqui com a mão bem no ar. Eu vou fazer isso aqui. Bem delicado. Com bastante paciência,
Eu vou fazendo assim até ficar da grossurinha que eu quero, tá? Você pode fazer também o seu contorno já no momento que você pintar o seu desenho. Você pinta a parte do rosto todo e já contorna. Pinta todo o chapéuzinho e já contorna. Você pode fazer assim também. Não há problema algum. Aqui, como eu quis fazer por etapa, por exemplo, se eu já estava com a cor salmão bebê em mãos, eu já pintei tudo que tem essa cor. Estava com branco? Também pode ser assim, porque você adianta o seu trabalho, então não tem regra, tá? É a forma que você achar mais fácil. Aqui, realmente eu vou esperar secar, gente. Eu vou aguardar aqui, porque não tem como eu fazer esse pedaço, senão eu vou sujar minha pintura. Faça da mesma forma. Enquanto isso, eu vou contornando outras partes aqui. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aqui firmar um pouquinho para eu poder finalizar o rostinho aqui. Mas não tem segredo, tá? É isso aí. Vai fazendo bem de leve que você vai conseguir fazer um contorno bem certinho aí. Para finalizar, gente, aqui tá, secou um pouco o meu desenho, eu já fiz todo esse contorno onde era necessário fazer. Eu continuo aqui agora com o contorno, finalizando o chapéuzinho. Molha minha tinta. Eu espero muito que você não tenha mais dúvida quanto ao contorno. Cada aula minha aqui eu vou explicando, mesmo que eu repito novamente. Para quem já me acompanha há mais tempo ou já tem noção, já saiba pintar, pode ser repetitivo. Mas é importante o que eu falo aqui para quem está chegando pela primeira vez, tá, gente? Por isso eu repito bastante. Vamos agora fazer graminha. Eu vou pegar a minha cor mais forte, foi esse aqui, tá? Pode ser esse aqui é o verde abacate, mas pode ser verde grama. Pego a mesma forma, tá, gente? Pouquinha tinta, assim, olha. De baixo pra cima, eu faço só isso aqui, olha. Risquinhos, assim, curvados. Posso fazer em cima do pezinho dele, não tem problema. Fica lindo, olha. Molho o pincel. E escolho um local onde eu quero que fique a graminha. Só para enfeitar aqui. Quando é de menininha, pode fazer flores. Aqui eu vou fazer só o gramadinho, olha. Simples, né? Molhou o pincel na tinta. Faço os maiores, os menores. Para não ficar assim muito suspenso, eu gosto de fazer com esse pincel pequeno aqui. Eu pego um pouco mais de tinta na beiradinha, passo bem aqui na base de cada graminha um pouco de tinta e espalho assim com o pincel de lado, escurecendo, tá? Fazendo um fundo mesmo. Gente, estamos chegando a mais um final de mais uma aula aqui do mini curso. Espalhe essas dicas aqui para suas amigas, para as pessoas que você conhece.
Compartilhe esse vídeo, por favor, tá bom? Compartilhe com bastante pessoas aí, convide para se inscrever aqui no meu canal, acompanhar as aulas. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa aula. Não perca a próxima com outras dicas, tá bom? E façam mesmo para vocês aí aprenderem a pintura em tecido de uma forma simples e prática. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.